Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, porque Deus nos ajudou até aqui, né? E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para o coração de vocês. Assim como Ele colocou no meu coração, também será para vocês. É no livro de Juízes, capítulo 5, que fala de Débora, o cântico de Débora e Baruque, que diz: E cantou Débora e Baruque, filho de Abinaão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel. Quando o povo se ofereceu voluntariamente, ouvi reis, dais ouvido príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, e saindo, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se estremeceram diante do Senhor. Aí eu vou lá, irmãos, para o versículo 12, que diz: Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico e levanta-te, Baruque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinaão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restauraram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus me deu essa palavra de Débora, né? Ela era uma mulher, ela era uma juíza, uma profetisa, e ela ficava debaixo da palmeira. E o povo de Israel iam lá consultar essa mulher, porque essa mulher tinha o Espírito Santo de Deus e ela dava direção para o povo de Israel. Ela julgava as causas do povo de Israel. E o Senhor me dava, irmãos, que nós estamos precisando demais de muitas Déboras. Mulheres guerreiras que às vezes se desanimaram, estão em suas casas, fechadas, magoadas, porque não querem mais ser uma Débora, ser uma sombra para outras pessoas. A Bíblia diz que quando Débora saiu para ir para a guerra com Baruque, né? Ela foi, irmão, na confiança que o Senhor estava indo na frente dela. E aqui a gente vê que ela diz que quando ela estava indo para a guerra com Baruque, que o Senhor estava indo à frente e que a terra estremeceu. Louvado seja Deus. A terra estremeceu porque a presença de Deus estava com ela. A presença de Deus entrou naquela guerra. Irmão, se a presença de Deus não estiver na nossa guerra, a gente não vai vencer. Então hoje essa palavra é para você, Débora, que está desanimada, que não tem forças para orar, não tem forças para buscar, não tem forças mais porque a luta veio grande, né? Mas o Senhor hoje diz para você: desperta, Débora, desperta, levanta, entoa um cântico ao Senhor. Canta para o Senhor. Tá difícil de orar? Então canta. Tá difícil de cantar? Então ora. Mas é necessário que a gente consiga orar, buscar a face do Senhor, a face de Deus, irmãos, porque nós estamos numa guerra, numa luta sem cessar. Nós estamos, irmãos, sem cessar. O mundo, ele está muito corrompido e nós precisamos ter de Deus discernimento das coisas do Senhor, do que é para Deus, do que é de Deus, do que não é, porque senão a gente não vamos conseguir viver. A palavra de Deus nos diz
que a Débora, irmãos, ela estava sentada debaixo de uma palmeira, era lá, ela não precisava de uma igreja, ela não precisava de um templo grande para pregar, ela pregava debaixo daquela árvore. Irmão, prega para 2, prega para 1, mas ora, busca, principalmente coloca a sua família dentro da arca do Senhor nessa noite, para que eles não se percam. Fala, mas os filhos, os adolescentes estão difícil por causa do celular, irmãos, eles estão difíceis, mas nós temos um Deus que é poderoso, que tem o poder nas mãos dele. Nós sabemos que no fim dos tempos foi dito que por conta dessa como se diz, desse celular, dessas coisas tudo eletrônica, ia distrair, ia tirar o foco. Mas, irmão, às vezes, quantas vezes a gente fica no celular ali 20, 30 minutos, e esses 20, 30 minutos nós poderíamos estar orando de joelho, buscando a face de Deus. Porque quando nós buscamos a face dele, ele se revela a nós. Ele mostra onde está o buraco para você não cair. Ele mostra a direção para você seguir. E nessa noite, Deus nos chama de Débora. Levanta-te, Débora, e entoa um louvor ao Senhor. Canta para Ele, irmão. Canta para Ele, irmã, porque você vai ver a mão de Deus sobre você, a mão de Deus sobre nós. Irmão, a gente está vendo muito mau exemplo por aí, irmãos, de crentes, mas a gente não pode olhar para essas coisas. Nós temos um foco, que é chegar diante do Senhor. É olhar para cima. O foco é a salvação. O foco é não deixar o nosso irmão cair no buraco. Se eu e você temos os dons do Espírito, precisamos usar ele, porque foi nos dado, foi nos emprestado, mas um dia a gente tem que prestar conta desses dons, irmãos. Então, irmãos, se você tem um dom, você louva, né? Pelo seu louvor, você vai libertar alguém. Você pensa que não, mas alguém ouve o seu louvor e é liberto, irmãos. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, e essa vizinha... Eu cantava na prova, assim, ó, cantava aquele hino, Grandioso és tu, e ela ouviu do lado de lá. Quando ela ouviu, e todo dia que eu cantava aquele hino, tão grandioso és tu, até que ela me pediu aquela letra, eu dei aquela letra para ela, grandioso és tu, e ela começou a cantar aquele louvor. Ela não era crente, e ela se converteu através daquele louvor, e toda a família dela está em Jesus. Toda, porque se tiver um fiel dentro da casa, consegue tirar o resto, irmãos, do mundo. Então, irmãos, talvez você não pensa, mas quando você está louvando dentro da sua casa, sempre tem um vizinho que vê, que ouve, alguém que passa, aí às vezes é liberto por conta do seu louvor. Viu? E muitos outros testemunhos, irmão, quando a gente tinha o ponto de pregação, de pessoas que tomou posse da oração que a gente estava fazendo ali, passando pela calçada, o Senhor curava, o Senhor libertava, punha o povo em liberdade. Então nessa noite não vamos desanimar, seja uma Débora, seja um homem de Deus, para que nós possamos fazer a diferença nessa noite. Em nome de Jesus, irmãos, pega essa palavra em Juízes 5 e medita nela mais tempo, porque ela vai te trazer um renovo. Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite você vai receber um renovo por essa palavra. Juízes 5, que Débora saiu a guerrear junto com Baruque, eles venceram aquela guerra, irmãos. Eles venceram aquela guerra e você também vai vencer essa guerra que está dentro da sua casa, essa guerra que está dentro com a sua família, essa guerra que está no seu emprego, essa guerra que está na tua igreja. Eu creio em nome de Jesus que você vai vencer. Amém? Vamos fazer uma pequena oração agora, entregar na mão de Deus o seu e o meu problema. Espírito Santo de Deus, nessa noite, como Débora se levantou, nós estamos se levantando agora. Senhor, ela disse que se levantou como mãe de Israel, e nós se levantamos, Senhor, como mãe da nossa família, da nossa casa, Senhor. Pai, nós não queremos, meu Deus, a nossa família no mundo, Senhor,
jogada, Espírito Santo de Deus. Nós nos levantamos nessa noite, Pai, como mãe da nossa casa, da nossa família, que o Senhor nos entregou nas nossas mãos. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, cuida, livra, em nome de Jesus, Pai. A minha família, a família que está ouvindo essa oração, essa palavra nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu creio, Pai, que o Senhor está alcançando família, que o Senhor está alcançando vidas, Pai, que estão atribuladas, que estão, Pai amado, com depressão, querendo pôr um fim na vida dele. Em nome de Jesus, se levanta, Débora, e vamos para a guerra, porque essa guerra já está ganha. O nosso Senhor e Salvador Jesus ganhou essa guerra para nós lá na cruz do Calvário. Amém? Fique com Deus, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.